Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Êxodo, capítulo 35. Moisés reuniu toda a comunidade dos israelitas e lhes disse: Eis o que Yahvé ordenou que se cumprisse. Durante 6 dias far-se-á o trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo, consagrado a Yahvé. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia de sábado não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas. Então, o que ele está falando? Vocês façam o seu trabalho, mas no 7º dia é consagrado a Deus. Você vai levantar, você vai fazer seu devocional, sua oração, você vai ler a palavra do Senhor, você vai meditar, você vai ter o seu almoço, o seu café da tarde. É um dia normal, só que são períodos que eu vou estar com o meu pensamento em Deus. Eu estarei presente diante de Deus, louvando, glorificando, falando com Deus, lendo a palavra dele. E durante a noite, você não vai acender a lâmpada, você vai descansar. Você vai descansar para o seu trabalho do dia seguinte. E o povo fazia isso? Não. Tanto é que Jesus veio repreender os escribas e os fariseus, porque eles faziam tudo errado. Moisés disse a toda a comunidade dos israelitas: Eis que Yahvé ordenou: fazei entre vós uma coleta para Yahvé. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve a Yahvé como oferta ouro, prata, bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e o perfume aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e o peitoral. Todos os que forem habilidosos entre vós, venham executar o que Yahvé ordenou. A habitação, a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e a cortina do véu, a mesa, os seus varais e todos os seus acessórios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus acessórios, as suas lâmpadas e o azeite para iluminação, o altar dos perfumes e os seus varais, o óleo da unção, o perfume aromático e a cortina de ingresso para a entrada da habitação, o altar dos holocaustos e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus acessórios, a bacia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, a cortina da porta do átrio, as estacas da habitação e as estacas do átrio, com as suas cordas, as vestimentas litúrgicas para oficiar no santuário, as vestimentas sagradas para o sacerdote Arão e as vestimentas dos seus filhos para o exercício do sacerdócio. Então toda a comunidade dos israelitas retirou-se da presença de Moisés. Depois vieram todos aqueles aos quais movia o coração e todos aqueles cujo espírito os fazia sentirem-se generosos e trouxeram a sua oferenda para Yahvé, para a obra da tenda da reunião, para todo o seu serviço e para as vestimentas sagradas. Vieram os homens, junto com as mulheres, todos os generosos de coração, trouxeram fivelas, pingentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, todos os que haviam oferecido ouro a Yahvé, todos aqueles em cujo poder havia púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e ouro fino os traziam. Todo aquele que fazia oferta de prata e de bronze a Yahvé a trazia, e todo aquele em cujo poder havia madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. As mulheres habilidosas traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. As mulheres, as quais o coração movia a trabalhar com habilidade, fiavam os pelos de cabra.
Os chefes trouxeram pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e o peitoral, os aromas e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o perfume aromático. Os israelitas trouxeram oferta voluntária a Yahvé, a saber, todo homem e mulher cujo coração os movia a trazerem uma oferta para toda a obra que Yahvé, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse. A cor púrpura, o azul, eles representam o céu, o reino celestial. Também o carmesim, o vermelho, representa o sangue de Jesus. Aqueles serafins, querubins bordados, eles estão ali mostrando que onde Deus está, os adoradores também estão. Então, nós temos que adorar a Deus porque sabemos que Ele está no nosso meio, não fisicamente, mas espiritualmente. Capítulo 36. Moisés disse aos israelitas: Vede, Yahvé chamou a Bezalel por seu nome, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu com o Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento e conhecimento, para toda espécie de trabalhos, para elaborar desenhos, para trabalhar o ouro, a prata e o bronze, para lapidar pedras de engaste, para trabalhar a madeira e para realizar toda espécie de trabalho artístico. Também lhe dispôs o coração a ele e a Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, para ensinar aos outros. Encheu-lhes o coração de sabedoria para executar toda espécie de trabalho, para entalhar, para desenhar, para recamar a púrpura, violeta e escarlate, o carmesim e o linho fino, e para tecer, hábeis em toda espécie de trabalhos e desenhistas de projetos. Bezaleel, Oliabe e todos os homens de coração sábio, nos quais Yahvé havia depositado sabedoria e entendimento para executar com perícia toda espécie de trabalhos para o culto do santuário, farão tudo de acordo com o que Yahvé ordenou. Moisés chamou, pois, a Bezaleel, a Oliabe e todos os homens hábeis, aos quais Yahvé havia dado sabedoria, a todos cujo coração os impelia a entregar-se à realização de algum trabalho. Eles receberam na presença de Moisés todas as oferendas que os israelitas haviam trazido para a realização das obras da construção do santuário. Contudo, os israelitas continuavam trazendo espontaneamente suas ofertas todas as manhãs. Todos os peritos que realizavam os trabalhos do santuário, interrompendo cada um a tarefa que estava fazendo, vieram e disseram a Moisés: O povo traz muito mais que o necessário para realizar a obra que Yahvé ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, a sua ordem foi proclamada no acampamento, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, pois já havia material suficiente para realizar todas as obras e ainda sobrava. Quando Deus fala, faça alguma coisa, às vezes nós não temos capacidade para fazer. Mas se Ele falou para fazer, é porque Ele nos capacita. E Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Mas vamos supor, tem algo para fazer, Deus não falou nada, eu vou ajudar como? Eu vou ajudar em oração. Se eu tenho material, eu vou levar o material. Eu posso ajudar em alguma coisa, eu posso segurar, eu posso passar um pano, eu posso limpar, fazer qualquer coisa assim. O grosso é para quem entende, mas como eu não entendo, o que eu posso fazer? Pega isso e leva para lá, pega aquele e traz para cá. Alguma coisa você vai ser útil, é só você saber. E aqui o povo trouxe tanto de livre e espontânea vontade que eles falaram: Moisés, fala para não trazer mais não, o que tem aqui já dá, sobra até. Moisés falou: então agora vocês parem de trazer. Porque é assim que Deus quer o nosso coração, voltado para Ele, não para as coisas materiais, que não leva a nada. É bom ter bastante, como eu já disse, é bom, mas peça para Deus sabedoria para usar, porque você, com a sabedoria de Deus, faz muito mais.
Os artistas mais habilidosos, dentre todos os que trabalhavam na obra, fizeram a habitação. Ele fez uma obra de arte com 10 cortinas de linho fino retorcido, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, com figuras de querubins. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados, uma única medida para todas. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 eram ligadas também uma à outra. Fez laçadas de púrpura violeta na franja da primeira cortina, que estava na extremidade do conjunto. Fez o mesmo na franja da cortina que terminava o segundo conjunto. Fez 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina do segundo conjunto, correspondendo às laçadas entre si. Fez também 50 colchetes de ouro, com os quais prendeu as cortinas uma à outra, de modo que a habitação formava um todo. Fez cortinas de pelo de cabra, à maneira de tenda sobre a habitação, em número de 12. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntou à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. E fez 50 laçadas na franja da cortina que terminava o primeiro conjunto, e 50 na franja do segundo conjunto. Fez também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que formasse um todo. Fez também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e outra de couro fino. E nós vamos ver que ele fez o quê? 11 cortinas eram de igual medida. Essas 11 cortinas, elas simbolizam, elas representam os 11 apóstolos de Jesus. Mas não era 12? Sim, Judas estava lá, não como apóstolo. Nós vamos entrar em detalhes mais na frente, mas Judas queria que Jesus reunisse, Judas Iscariotes, queria que Jesus reunisse um grande exército para expulsar os romanos de lá. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio mostrar para nós a salvação. Fez para a habitação tábuas de madeira de acácia para colocá-las em posição vertical. Cada tábua tinha 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados, um com o outro. Assim fez com as tábuas da habitação. Ele fez as tábuas para a habitação, 20 tábuas para o lado do Neguebe, para o sul. Fez também 40 bases de prata para as 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Fez para o segundo lado da habitação, para o norte, 20 tábuas e 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o fundo da habitação, para o oeste, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do fundo da habitação. Eram geminadas na parte inferior e assim permaneciam até o cimo, à altura da primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Havia 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro lado da habitação, 5 para as tábuas do segundo lado da habitação e 5 para as tábuas do fundo da habitação do lado do mar. Fez a travessa do meio para ajuntar as tábuas à meia altura, de uma extremidade à outra. Cobriu de ouro as tábuas e de ouro fez as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriu de ouro também as travessas. Fez a cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Fê-la bordada com figuras de querubins. Fez para ela 4 colunas de acácia que cobriu de ouro. Os seus colchetes eram de ouro e fundiu para elas 4 bases de prata.
Fez também para a entrada da tenda um véu bordado de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, com as suas 5 colunas e respectivos colchetes, e cobriu de ouro os seus capitéis e as suas molduras. As suas 5 bases eram de bronze. O fundo do tabernáculo era direcionado para o lado ocidental. Os móveis também iam para o lado ocidental. Nós vamos ver que depois, lá na dispensação das tribos, como que Deus coloca 3 de um lado, 3 do outro e assim vai, o que elas formam. Mas dentro do tabernáculo nós vamos ver o quê? Que a arca com o propiciatório estava aqui, um móvel. Aqui havia 3 móveis e aqui do lado de fora mais 2. Juntando isso, formava um crucifixo. Esse crucifixo está na direção ocidental. As dispensações das tribos, nós vamos fazer as contas aqui, dá, vamos dizer assim, centavos, mas é pouca coisa, não chega a ser tão relevante. Vai formar o desenho certinho de um crucifixo indo para o lado ocidental. E quando Paulo começa suas viagens missionárias, para onde que ele vai? Para o lado ocidental. Então, Deus não faz as coisas a olho, ele não faz as coisas, eu vou fazer porque me deu na telha, nada disso. Ele faz as coisas tudo certinho. É só você prestar atenção.